extraordinária, Pai. Papai querido, toma nas tuas mãos nossas vidas, Pai. Eleva nossos pensamentos cativos a Ti, Senhor. Meu Deus, nos guarda, Pai, de todo roubo, nos guarda de todo sequestro de mente, Pai. E nós possamos estar ligados no Senhor, Pai. Usa o Teu Filho, Pai. Abençoa o Teu Filho, Pai, de uma forma extraordinária, Pai. É no nome de Jesus que nós Te pedimos, pelo que Te agradecemos. Receba o pastor com as palmas para Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Que bom, graças a Deus. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. O livro do profeta Isaías, capítulo de número 38, a partir do verso 1, que é o tema dessa campanha. E antes de nós fazermos a leitura do texto, quero expressar minha gratidão a Deus por poder estar aqui pela primeira vez. Louvo a Deus pela vida do pastor Rogério, da sua casa, sua família. Que Deus possa abençoar o corpo de obreiro dessa igreja. Que Deus possa fazer coisas grandes nesse lugar. Essa igreja bonita, igreja alegre, igreja espiritual. Amém? Prazer enorme estar aqui com vocês. E eu creio que nessa noite o Senhor Ele tem direcionamentos para a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O profeta do teclado abandonou, pastor. Ele já desceu com os dedinhos tudo doendo. Aí, olha que coisa linda. Meu Deus do céu. Se você não gostar da palavra, você vai gostar pelo menos do fundo musical, né? Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, Ezequias estava enfermo, à beira da morte. E Isaías, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Então Ezequias virou a face na direção ao muro e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te agora, ó Senhor, o Senhor, eu te suplico, como eu tenho andado perante ti em verdade, e com um perfeito coração eu tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou profundamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Volta, Ezequias, e diz: Portanto diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, eu tenho ouvido a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas. Eis que eu te darei dias, 15 anos, e eu te livrarei a essa cidade da mão do rei da Síria, e eu defenderei essa cidade. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus pela sua palavra, Senhor. Queridos, a minha geração, ela viveu uma das maiores crises humanas da história, que foi o Covid-19. Uma tragédia que acometeu quase ou mais de 700 mil pessoas. E quem não perdeu alguém do seu próprio sangue, nessa tragédia perdeu um conhecido, um amigo, alguém próximo. A grande verdade é que dentro desse processo de perca, ninguém saiu ganhando. Todos nós perdemos de alguma forma, todos nós saímos com o coração arrasado dentro desse processo. Quando eu estava meditando sobre isso, eu comecei a meditar sobre algumas coisas importantes da vida. E uma das coisas que eu meditei é que todo ser humano, quando ele nasce, ele não tem garantia de nada. A pessoa, quando nasce, ela não sabe se um dia vai casar, se um dia vai ter uma casa, se um dia vai ser rico, se vai passar a vida pobre. A grande verdade é que não há garantia para ninguém quando se nasce. A única garantia que o ser humano tem desde o dia que ele nasceu é que para uns mais tarde, para outros mais cedo,
mas um dia todo mundo vai ter que encarar a morte. Eu estava meditando nisso e eu entendi que a morte ela não procura por classe social. Ela vai vir para o rico, como ela vai vir para o pobre. Ela vem para quem tem carro e ela vem para quem anda de a pé. Ela vem para quem mora em Alphaville e um dia ela vem para quem mora dentro da favela. Ela não quer saber se você tem ou se você não tem. A verdade é que nós temos que estar preparados, porque um dia todos nós passaremos por esse processo. O texto que nós lemos nessa noite, ele vai tratar de uma maneira sobrenatural sobre esse assunto. O texto fala que o rei, ele fica doente, e esse rei, ele vai atrás de tudo que o dinheiro poderia oferecer. A melhor medicina do seu tempo foi colocada à sua disposição. E depois dessa procura, eles vão chegar a uma conclusão, que o estado de saúde que ele estava vivendo era irreversível. Então aquele homem, aquele rei, ele vai entender pela primeira vez na vida, que tem coisa que o dinheiro não resolve, que tem coisa que o carro não resolve, que tem coisas na vida que se Deus não aparecer e entrar no meio, não tem solução. Aquele homem, ele recebe uma notícia que a sua enfermidade é irreversível. Ele vai para a sua casa, para o seu leito de enfermidade. A tristeza estava no seu coração, porque não havia certeza de um amanhã. A Bíblia fala que no meio desse processo, talvez de uma espera da morte, ele vai receber uma notícia que o profeta Isaías estava vindo ao seu encontro, trazendo uma palavra de Deus. E eu fico pensando que todo mundo que está sem esperança, sem uma perspectiva de um amanhã, a melhor notícia que essa pessoa pode ter, é que tem uma palavra de Deus vindo ao seu encontro. Eu fico pensando que se eu tivesse, pastor Rogério, numa cama, desenganado, e de repente eu recebesse a notícia, olha, o pastor Rogério está vindo aí, e ele tem uma palavra de Deus para te entregar, eu já ia começar a me animar, eu já ia sentar na beira da cama, estender a mão e falei, pode trazer um milagre, Senhor. Só que para surpresa do rei, quando o profeta entra, o profeta fala, a visita é muito rápida, não precisa se levantar, não precisa fazer, não, só ouve o que eu tenho para te dizer. Coloca a tua casa em ordem, porque essa enfermidade é irreversível, o tempo acabou. Eu fico pensando na batalha espiritual que esse rei enfrentou, porque ele falou assim, eu fui desenganado pela terra, e agora o céu também me desenganou. Eu fico pensando que talvez o rei falou, para que Deus ter o trabalho de vir falar para mim aquilo que eu já sabia, que não tinha mais jeito, que não tinha mais perspectiva, eu esperava uma palavra diferente. E a história fala que quando o profeta sai, ele vira a cara para a parede e vai chorar, ele vai se quebrantar. Quando eu vejo esse rei orando, ele não vai orar pelo amanhã, ele não vai orar pelo seu hoje, mas a oração dele é uma oração que vem do passado. Ele fala, Senhor, não é pelo meu hoje que eu estou clamando, mas eu quero que o Senhor se lembre que desde o começo eu tenho andado em verdade diante do Senhor, e eu venho clamar a tua misericórdia. Quando eu vejo esse rei orando, clamando, a oração desse rei é uma oração de alguém que não está pronto para partir. É a oração de alguém que olhou a sua vida e falou, se eu partir agora, eu tenho coisas que eu deixei de resolver. Se eu partir agora, eu tenho arrependimentos que eu vou levar. E o que ele está clamando, ele está dizendo assim, Deus, me dá tempo para resolver as minhas pendências, me dá tempo para resolver as coisas que eu não administrei da melhor forma, porque se eu partir agora, eu vou deixar coisas para trás. Essa oração é a oração de alguém que está pedindo tempo para Deus, e essa oração foi atendida.
porque o profeta Isaías vai voltar debaixo de uma direção de Deus e vai dizer: olha, Deus ouviu a tua oração, e Deus, Ele está te dando tempo. Por quê? Porque o que o ser humano tem de mais importante nessa vida não é carro. O que o ser humano tem de mais importante nessa vida não é chave de casa, de apartamento, não. O que nós temos de mais importante enquanto estamos vivos é o tempo. E a forma que eu administro o meu tempo é aquilo que vai acontecer no meu futuro. O meu tempo administrado hoje revelará o que vai acontecer no meu amanhã, e ele vai receber tempo da parte de Deus. Queridos, quando eu meditei sobre isso, Deus, Ele começou a trazer algumas reflexões, porque a Bíblia fala que há mais sabedoria na morte do que na festa. É no momento da perca que a gente começa a fazer as perguntas que realmente são importantes na vida. E eu comecei a me perguntar e falar: já pensou se um dia Deus aparecesse para mim e falasse: Kleber, olha, você só tem mais 24 horas para viver, é o teu último culto, é o teu último dia, daqui a 24 horas, game over, acabou a tua história, acabou a tua passagem. Qual seriam os meus arrependimentos? Será que eu partiria com o coração em paz? Ou se eu ficaria cheio de arrependimentos na minha cama? Se Deus falasse que eu só tinha mais 24 horas para viver, o que é que eu mudaria na minha vida? O que é que eu mudaria na minha história? E eu anotei algumas coisas aqui que eu mudaria na minha vida. E se servir para você, você aplica. Se não servir, não tem problema. Mas a primeira coisa que eu ia mudar, se eu soubesse que tinha só mais um dia para viver, é que eu ia perdoar mais. Entenda uma coisa: eu não quero romantizar o perdão. Perdoar não é uma coisa fácil, porque o perdão não é para o estranho, perdão não é para o desconhecido, perdão é para quem já fez parte da nossa vida, perdão é para quem já sentou na nossa mesa, perdão é para quem você deixou de fazer por você para fazer por ele, e na hora de receber o esforço, você colheu traição. O perdão é tão difícil, porque ele não fere por fora. Perdão é para quem está ferido por dentro. É aquela pessoa que já passou 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, mas as feridas de uma traição do passado ainda continuam vivo dentro dela. É aquela pessoa, pastor Rogério, que muitas das vezes passou por um processo tão difícil, que muitas das vezes passa a noite acordado, passa dia pensando, está lavando louça e a mente está naquilo. Por quê? Porque a traição machuca, a traição ela causa feridas no espírito e na alma. Uma certa vez eu estava lendo um livro, e esse livro dizia: perdoa, senão você morre. E naquele livro estava tratando sobre o que o Império Romano fazia com com os malfeitores na sua época. E tinha uma pena que me chamava a atenção, que quando uma pessoa cometia um delito, ele era levado para o meio do deserto. No meio do deserto eles amarravam um cadáver nas costas deles, e ele teria que caminhar sem direção no meio do deserto, com um defunto amarrado nas costas. É engraçado que aquilo ali não matava a pessoa no primeiro dia, aquilo ali não matava a pessoa no segundo dia, mas com o passar do tempo, as enfermidades do corpo morto começavam a passar por corpo vivo, e a pessoa que estava bem começava a ficar doente. Por quê? Porque a morte, o corpo morto, começava a contaminar o corpo vivo, e mais cedo ou mais tarde aquela pessoa terminava morrendo. Sabe o que Deus, Ele falou aos meus ouvidos quando eu li isso? Que quem não perdoa está carregando um cadáver nas costas. Quem não perdoa está amarrado com um defunto. Deixa eu te dizer uma coisa: a pior prisão que existe não é aquela que tem uma grade,
não é aquela que tem uma corrente, não é aquela que tem um guarda que está impedindo a pessoa de sair, não. A pior prisão que existe é a prisão da alma, que você é livre por fora, mas é preso por dentro. Mas levante as tuas mãos que eu quero trazer uma palavra de Deus para você. O Senhor me trouxe aqui para falar, você não nasceu para ser um depósito de ressentimento. Você não nasceu para ser escravo de um sentimento de dor. O Senhor está dizendo, nessa noite eu estou quebrando as correntes que aprisionavam a tua alma. Você vai sair daqui nessa noite com vontade de olhar para frente e esquecendo daquilo que ficou para trás. Você pode adorar o nome do Senhor. Deus está liberando liberdade sobre você. Você pode pegar na mão de alguém aqui nessa noite e fale assim, perdoe, perdoe, perdoe. Deixa eu te dizer uma coisa, vai para a tua casa e manda mensagem para quem tem que mandar. Senta com quem tem que conversar. Resolve o que tem que resolver, mas coloca a tua casa em ordem nessa noite, aleluia. Sabe por quê? Ei, nós não vamos perdoar porque somos fortes. Nós não perdoamos porque somos superior. A igreja de Cristo, ela precisa liberar perdão, porque nós éramos pecador e Ele nos perdoou primeiro. Só quem foi perdoado, levanta a mão. Só quem já foi perdoado, levanta a mão, aleluia. Perdoe, não porque você é forte, perdoe porque você já foi perdoado primeiro, aleluia. Então, se eu tivesse mais um dia para viver, a primeira coisa que eu ia fazer é perdoar mais. A segunda coisa que eu ia fazer no meu último dia de vida é que eu ia parar de me importar com as coisas pequenas, ia começar a valorizar o que realmente importa. Deixa eu dizer uma coisa, a minha geração, ela não é mais vencida pelas coisas grandes. A minha geração é paralisada pelas coisas pequenas. Não é mais as coisas grandes que nos tira do foco. Não é as coisas grandes que nos tiram o entendimento de quem é Cristo. Nós se afastamos do propósito a cada dia que se passa por coisas pequenas. Eu já fui pastor de igreja, irmão, e eu me lembro que um dia eu estava lá no culto, e uma pessoa chegou assim, pastor Rogério, bem bravo, e falou assim, quero falar contigo depois do culto. Irmão, eu olhei a cara do irmão, e eu falei, esse irmão está bravo. E eu fiquei o culto todo preocupado, meu Deus, o que eu fiz para esse homem? Meu Deus do céu, e o horário não passava, eu falei, eu quero entender o que aconteceu. E ele foi no meu gabinete com a família dele, e ele falou, cidadão, eu estou saindo da sua igreja. E eu falei, por quê, varão? Porque domingo passado, você passou por mim, e não deu a paz do Senhor. E eu fiquei pensando, o sacrifício de Cristo na cruz, caiu por causa de uma paz do Senhor que aquele homem não recebeu. A gente está trocando o propósito cada dia que passa por coisas que não tem valor. E aquilo que realmente importa a gente está deixando de lado. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, uma certa vez eu fui pregar. Um congresso, uma bênção, Deus salvou, batizou com o Espírito Santo, eu cheguei alegre, sabe aquele dia que você fala missão cumprida, Deus salvou almas, glória a Deus. E eu estou lá no meu sofá, e eu falei assim, eu vou postar foto do congresso agora. E de repente o meu celular escapou da minha mão, caiu no chão, irmão, parecia que um caminhão tinha passado por cima. Eu olhei assim e falei, Deus, como é que você permite isso? E Deus falou, não tem nada a ver com isso daí, cara. Eu fui pregar a tua palavra, olha o que aconteceu. Irmão, minha noite acabou. Eu fiquei no sofá com a cara amarrada, triste. A minha esposa falou, vamos comer. Eu falei, dá para tirar foto com comida? Dá para usar o WhatsApp? Eu não quero comer, acabou minha noite.
E de repente eu fui dormir triste, fui dormir cabisbaixo. E quando de repente na madrugada eu vi que a minha boca começou a entortar, o meu braço começou a paralisar, e eu acordei assustado, e eu ouvi a voz de Deus na beira da minha cama falando: vai perder a vida por causa de um celular? Sabe o que acontece? A gente dá muito valor para aquilo que a gente não tem, e a gente esquece de agradecer o que Deus ele tem feito pela nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não tenha um carro, mas Deus tem te dado saúde para andar. Talvez você não tenha o trabalho que você quer, mas esse trabalho que você tem é o que Deus preparou para você colocar pão na tua mesa. Talvez você não tenha a família perfeita, mas essa família foi Deus que te deu. Talvez você não tenha o casamento perfeito, mas essa mulher, esse homem, foi quem Deus preparou para andar com o teu lado. Então para de chorar pelo que você não tem e começa a agradecer por aquilo que você tem recebido. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Eu quero saber aqui quantos têm sido cuidados por Deus. Por um minuto comece a adorar o Senhor. Talvez você está querendo uma coisa grande para começar a glorificar, e Deus está falando assim: ó, te guardei da hora que você acordou e até a hora de você chegar aqui nessa noite. Então nessa noite não é o culto de pedir, é o culto de levantar a mão e falar: eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito pela... Quem pode agradecer aqui nessa noite? Aleluia! Gratidão é você entender que a vida com Deus não é sobre o que eu não tenho, mas gratidão é ver Deus em cada minuto do meu dia. Aleluia! Cadê os gratos nessa noite? Cadê aqueles que podem dar glória nessa noite, que pode exaltar a Deus nessa noite? Gratidão, aleluia. A terceira coisa que eu mudaria na minha vida, se eu soubesse que só tinha mais 24 horas para viver, primeiro eu ia perdoar, porque eu fui perdoado. Eu ia começar a valorizar o que é importante, e eu ia começar também a fazer as pazes com o meu Criador. Se eu tivesse só mais um dia para viver, eu iria fazer as pazes com o meu Criador. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É que a gente vive a vida pensando que há um amanhã. A gente vive a vida procrastinando decisões importantes. Você já percebeu como é o ser humano? Amanhã eu vou ser mais crente. Amanhã eu começo a orar. Amanhã eu vou para a academia. Amanhã eu começo a cuidar do meu casamento. Amanhã eu vou cuidar do meu ministério. E amanhã. E quem disse para você que há certeza de um amanhã? Quem disse para você que está garantido o seu amanhã? Uma certa vez uma pessoa falou: pastor Kleber, o amanhã pertence a Deus. E eu falei: coitado de você então. Por quê? Porque hoje Deus ele está se apresentando para mim como meu advogado, mas amanhã ele pode aparecer para mim como meu juiz. Deixa eu te dizer uma coisa: o Deus dos evangelhos, o Cristo da Bíblia não é um Cristo do amanhã, ele é um Cristo do hoje. Você lembra quando ele encontrou Zaqueu? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir na tua casa. Você lembra do ladrão da cruz? Deus sabia que ele não tinha uma amanhã, então ele fala: ainda hoje estará comigo no meu paraíso. Deixa eu te dizer uma coisa: tem decisões na sua vida que você precisa começar a tomar aqui nessa noite. Tem decisões importantes que você precisa começar a tomar hoje aqui na sua vida. Essa história que eu vou deixar para amanhã para pedir perdão, essa história que eu vou deixar para amanhã para começar a pegar firme com Deus, essa história que eu vou deixar para amanhã para organizar, irmão, não existe a certeza de um amanhã.
O que existe é o hoje, e o hoje é a oportunidade de você colocar em ordem a sua história com Deus. Eu quero profetizar aqui nessa noite, que o Senhor está te dando força para você tomar as decisões que você precisa tomar hoje. Ei, se o problema está no teu casamento, resolve o teu casamento hoje. Se o problema está na tua comunhão com Deus, resolve a tua comunhão com Deus hoje. Se o teu problema está no teu relacionamento com a tua família, resolve o problema com a tua família hoje. Essa é a noite de tomar decisões importantes na tua vida. Levante a tua mão para o céu, porque o Senhor está dizendo assim: eu estou quebrando trilhões essa noite, eu estou quebrando cadeias, eu estou quebrando correntes, algumas coisas que impediam você de se posicionar na tua vida, está quebrando essa noite. Você vai sair daqui dizendo: hoje eu vou tomar uma decisão para mudar a história da minha vida. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, uma certa vez, a minha avó, ela foi acometida por câncer. Ela tinha 38 anos como dirigente do círculo de oração no Ministério do Belém. E ela estava ali no leito, eu fui fazer uma visita para ela, porque disseram, ela ficou a madrugada inteira pedindo para o neto dela vir aqui orar por ela. Eu cheguei até ela e falei: o que está acontecendo com a senhora? Ela disse: Kleber, se a minha vida acabar hoje, eu vou partir cheia de arrependimentos. E eu falei: mas você é a pessoa mais crente que eu conheço. Se você não tiver paz para partir, imagine eu. E ela vai dizer: Kleber, a vida com Deus não é fácil. Quando você se coloca no propósito de servir a Deus, o ministério abre feridas, porque você ajuda quem nunca vai te ajudar. Você estende a mão para quem não tem gratidão. Você se coloca à disposição de todo mundo, e na hora que você precisa para alguém para te ajudar, você não encontra ninguém. Chamado é você orar por todo mundo e não tem ninguém para orar por você. E eu estou terminando a minha vida cheia de dores. Pior do que o câncer que está me consumindo são as dores que eu trouxe da chamada, são as feridas. E se eu partir assim, eu não posso me apresentar diante do meu Criador. Então faz uma oração, porque eu quero partir com o meu coração leve. Sabe o que é isso? É porque ela sabia que não ia ter mais um dia. Ela sabia que ela precisava colocar a casa dela em ordem naquele dia. E eu fiz uma oração por ela. Enquanto eu estava orando, o sorriso nos seus lábios apareceu. 4 horas depois ela partiu para a eternidade. Mas ela partiu sem deixar decisões importantes para trás. Eu quero saber aqui nessa noite, debaixo de uma autoridade de Deus, como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que anda a tua vida com Deus? Será que nessa noite não é a noite de restaurar a aliança com Ele? Talvez você, por causa da caminhada na vida, você está vivendo aí no automático. Está vivendo como se sempre houvesse um amanhã, e talvez Deus te trouxe aqui para te acordar. Filho, acorda, é hoje, não tem amanhã. A decisão é nessa noite. Talvez Deus te trouxe aqui só para te dizer: não importa se você vai ter mais 1 ano, 2 anos, o importante é que nessa caminhada não falte comunhão entre eu e você. Porque você está vivendo aí, e um dia você quer, outro dia você não quer. Um dia você faz, outro dia você não faz. Um dia você é crente, outro dia você não é. Um dia alguém olha e fala: agora vai, daí não vai. E você está pensando que esses altos e baixos que você tem é normal. Não é normal, é falta de posicionamento. O céu está te chamando à responsabilidade. E se hoje eu aparecesse para você e falasse: é o último culto, querido, foi teu último louvor, foi a última palavra que você ouviu, foi o último pregador que você viu. E se Deus aparecesse para mim e falou: Kleber, foi a última mensagem pregada,
Foi a última igreja que você subiu no altar. Foi o último pastor que você abriu. Qual é o sentimento? Para quem tomou as decisões certas, vai ter paz para sair daqui e descansar. Mas tem gente aqui que você sabe que você não está na rota certa, que você não está na direção certa. Pastor Kleber, o que eu preciso fazer? É culto de virar o rosto para a parede e chorar, e chorar. Faz a oração mais sincera da tua vida. Oferece o culto mais sincero da tua vida e fala: Deus, talvez hoje eu não estou do jeito que o Senhor queria, mas um dia eu já tive firme. Se lembra do que eu já fiz. Hoje eu não oro, mas já orei. Eu não canto, mas já cantei. Eu parei de pregar, mas um dia eu preguei. Mas me restaura, me dá uma nova oportunidade. No livro de Lamentações está escrito que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Deus, Ele não leva em si as nossas ignorâncias, mas Ele não resiste um coração quebrantado. Então eu quero que você coloque a mão no teu coração. É momento de quebrantamento. Fale: Deus, me ajude a se tornar aquilo que o Senhor quer que eu se torne. Vira o teu rosto para a parede, chora. É momento de tirar a coroa de rei. É momento de tirar a roupa de rei. É momento de olhar para a parede do arrependimento e falar: Deus, tem misericórdia de mim. Porque não importa o tempo de igreja, não importa o tempo de carteirinha, altar não vai levar ninguém para o céu, cargo não vai levar ninguém para o céu. Ei, deixa eu te dizer, o que vai nos levar para o céu é uma vida de quebrantamento. E eu estou sentindo aqui um clima de quebrantamento aqui nessa noite. Pastor Rogério, o céu está aberto aqui nessa noite, Pastor Rogério. Há uma graça sendo liberada e Deus está dizendo: é noite das novas oportunidades. Eu estou dando tempo para alguém aqui nessa noite. A sepultura já estava aberta, o laço já estava preparado, já estava tudo combinado, e o Senhor está dizendo: acabei de quebrar o laço de morte aqui nessa noite, e eu estou te dando tempo, eu estou te dando tempo. Aproveita o tempo que eu estou te dando e se posiciona, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu queria que você levantasse as suas mãos para o céu, e você que é batizado com o Espírito Santo começasse a falar com Deus agora. Quem tiver glória, dá glória. Quem tiver aleluia, dá aleluia. Mas preenche esse ambiente com adoração. Cadê? Entra comigo nessa peleja agora. Entra comigo nessa guerra. Porque o Senhor está começando a abrir prisões. O Senhor está começando a quebrar depressão, síndrome do pânico, espírito de morte. Alabai chocalamassuri bicandoramarrácia. Será que você pode contemplar a glória que está sendo liberada aqui nessa noite? Aleluia. Enche, abre a tua boca. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Deixa a presença de Deus tomar conta desse lugar. Alabai chocalamassuri bicandoramarrácia. Quem está recebendo, adore. Quem estiver recebendo, glorifique. O céu está aberto aqui nessa noite. Elemente chocalabassuri bicandaramahai. Alabassuri bicandaravasévia. Aleluia. Cadê os profetas de Deus? Cadê os profetas de Deus aqui? Me ajude a profetizar para alguém. Profetize com autoridade. Fale assim, ó: Deus tem nova oportunidade nessa noite. Deus tem novas oportunidades nessa noite. Deus tem uma nova oportunidade para a tua história. Ei, o Senhor está dizendo assim, ó: eu sou o Deus que reverte sentença. Eu sou o Deus que reverte sentença. E o Senhor está dizendo assim, ó: para mim pegar alguém da morte e trazer para a vida é assim, ó:
Para mim pegar alguém que está no fundo do poço e trazer para cima é assim, ó. Para mim pegar uma porta que está fechada e abrir essa porta é assim, ó. Para mim pegar alguém que está em depressão e dar alegria para ele é assim, ó. Para mim pegar alguém que está morto e dar vida é assim, ó. O Deus que muda a sentença está aqui nessa noite. Aleluia. Ei, posicionamento. Quem não se posiciona não consegue viver princípios, e quem quebra princípios não consegue alcançar a graça da misericórdia de Deus. Irmão, você pode até tentar negociar comigo, mas você nunca vai conseguir negociar com Deus. Fica pensando que Deus vai entrar nesse seu jogo de barganha, não vai. Deus não cede a chantagens. Deus não cede a espírito de meninice. Deus não cede a comportamentos e a padrões que eu sou escravo deles. A única coisa que mexe com o coração de Deus é quando eu olho para mim e falo, eu sou rei. Mas eu só sou rei porque Deus me colocou nessa posição. Eu tenho poder, mas o meu poder não é maior que o poder dele. Diante dele, a única coisa que resta é eu olhar para a parede do quebrantamento e falar, Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu queria que o grupo de louvor viesse aqui nessa noite. E enquanto eles estão aqui vindo, eu queria convidar você a se colocar de pé. E eu quero fazer um convite debaixo de uma autoridade de Deus. E o convite é: será que não é noite de virar o rosto para a parede? Será que não é noite de você colocar em ordem o que está fora de ordem? Será que não é noite de você falar, Deus, me dá mais tempo para me viver o teu propósito? Talvez quando você ouviu essa palavra, você falou, essa palavra é para mim, eu sei que é para mim, queimou na minha alma. E a Bíblia fala, quando ouvires a voz do teu Deus, não endureça o teu coração. Pastor, você está me ameaçando que não tem amanhã? Não. Eu estou te falando que eu tenho certeza que ainda tem o hoje. E saber que existe o hoje é mais importante do que se preocupar com o amanhã. É por isso que Jesus falou assim, não se preocupeis com o que é amanhã, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber. Se tiver um amanhã, eu vou cuidar de vocês como eu cuido dos passarinhos. Como o lírio que se veste de uma forma que nem Salomão se vestiu na sua glória. Se houver um amanhã, eu cuido. Mas para quem não tem certeza de um amanhã, ele quer colocar a vida em ordem hoje. Eu quero saber, cadê a primeira alma que quer aceitar Jesus nessa noite? Talvez você está afastado do Evangelho. Talvez você foi levado por coisas pequenas. Mas o Senhor te chamou à responsabilidade. E você vai decidir colocar a tua vida no altar do Senhor. Eu quero saber, cadê você aqui nessa noite? Vem aqui no altar que nós queremos orar pela tua vida. Os obreiros vão te dar um abraço, o pastor vai te dar um abraço. E Deus vai renovar a aliança com você. O Pai vai escrever o teu nome no livro da vida. O teu passado e os teus pecados vai ser jogado no esquecimento. E se não houver um amanhã, haverá o céu. Se não houver um amanhã, haverá o teu encontro com Deus. Então vem para o altar aqui nessa noite. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ei, é noite de fazer e tomar decisões que você precisa tomar na tua vida. Há uma decisão importante a ser tomada. E o altar está te chamando aqui nessa noite. Cadê a primeira alma? Cadê?